Olá pessoal, mais uma vez a gente está aqui pegando um pouco do nosso conteúdo e passando para vocês em forma de vídeo aula para facilitar aí durante o percurso do nosso curso. Então a gente vai iniciar hoje um projeto utilizando Windows Forms Application. Então, já vou escolher o diretório para gravar a aplicação. Vou colocar aqui vídeo programação limitada 2, pasta vídeos e vamos nomeá-lo WF de Windows Forms exemplo 01. Então hoje a gente vai estar vendo alguns componentes do Windows Forms, explicando um pouco sobre cada um deles. A gente vai trabalhar com alguns na aula de hoje. Então, primeiramente, vou dimensioná-lo formulário aqui. Então, a gente vai trabalhar com alguns componentes. O label, se você clicar e digitar, ele já posiciona. O label, a finalidade dele é colocar um label mesmo no próprio inglês, né? Vou colocar assim uma etiqueta para indicar. A gente vai utilizar um text box, que é uma caixa de texto, onde a gente vai poder digitar informações. Vamos utilizar também um checkbox. E vamos utilizar radio buttons. Radio buttons é interessante até, sempre quando vocês forem trabalhar, utilizá-los em conjunto com um group box. Por quê? Porque ele vai funcionar dentro do group box. De que forma? Ele vai, se eu tiver dois radio buttons aqui dentro, vai estar trabalhando dois separadamente aqui. Se eu colocar mais radio buttons aqui, esses radio buttons que eu colocar dentro do formulário vão ficar mútuos, né? Ou seja, eu clicar em um, clicar em outro, ele seleciona o primeiro e colocando dentro de um group box, cada conjunto ele vai trabalhar de maneira separadamente. Então vamos colocar os radio buttons aqui, são dois que eu vou colocar, dois radio buttons. A gente vai colocar um button. Vamos trabalhar com Data Grid View também. Aí, vou deixar sem o wizard dele. E um Combo Box. Ok? São os componentes que a gente vai estar trabalhando hoje. Então, o label, o text box, checkbox, radio buttons e um data grid. Se executarmos a nossa aplicação, deixa eu desativar o antivírus da forma como está aqui. É simplesmente os componentes, não fiz mais nada. Vejam que clico no outro, ele seleciona o primeiro e assim ele vai selecionando, ou seja, fica exclusivo. E o interessante é que se eu colocar agora radio button, vou colocar 1, 2 no formulário, o que vai acontecer? Vamos lá. Aqui eles vão ficar mútuos e aqui mútuos. Então por isso é interessante eu colocar ele dentro de um grupamento. Então dentro desse grupamento ele vai estar trabalhando individualmente, ok? Então temos os nossos componentes. Vou colocar um label aqui embaixo do Combo Box para colocar a etiqueta. Vamos colocar as propriedades. Então nessa etiqueta, primeiro eu vou colocar aqui nome. Sempre tenham o costume de colocar nomes nos componentes. Eu sempre coloco uma simplificação do componente, depois o nome para ficar fácil de encontrá-lo.
Então aqui embaixo, LBL, tipo, documento, aqui embaixo vou colocar o texto, tipo, documento, o checkbox eu vou colocar no text aqui, com necessidade especiais, o indicativo se a pessoa tem necessidades especiais. O grupo box aqui eu vou colocar no name grpbx gênero. No texto eu vou colocar aqui dois espaços, gênero. No primeiro rádio grupo eu vou colocar o nome RDG, gênero masculino. Aqui eu vou colocar masculino e aqui feminino. O text RDG feminino, só ver o nome que eu coloquei, gênero masculino, só deixar mais bonitinho o alinhamento aqui. Ok. E a gente posiciona melhor. E um botão btn adicionar o texto. Vou colocar checkbox btn adicionar pessoa. Vou aumentar aqui. O checkbox eu não coloquei nome nele, então vamos CHBX necessidades e o DataVid Grill DTGRD view dados. Então coloquei os componentes, vou salvar, né? No formulário vou colocar deixa form name, vou deixar com form 1 mesmo, vou colocar só o texto, o caption diferente, vou colocar cadastro de pessoas, ok? Então, o Combo Box tem uma característica interessante que dá para a gente colocar os itens aqui, tá vendo? Coleção, e aí a gente pode colocar os itens aqui, RG, CPF, e aí no momento da execução eu tenho condições de escolher o que eu coloquei naqueles itens, só que eu vou fazer diferente. Ao invés de eu utilizar os itens aqui da coleção, eu digitar, eu vou popular esses itens de maneira dinâmica. Então vamos começar com uma classe. A gente vai trabalhar com uma classe, vou chamar de classe pessoa. Nessa classe pessoa vou criar public enum tp gênero e ele vai conter masculino, feminino e o public enum tp documento. Eu vou colocar RG, CPF, CNPJ,
PJ, inscrição estadual, inscrição municipal, registro de estrangeiro. Vou definir todos esses. O enum, ele funciona como um tipo enumerado. Então, a primeira posição é masculina, a segunda posição aqui, então fica 0, 1, e 0, 1, 2, ou seja, ele dá nomes para facilitar a programação. Então, a gente vai criar public string nome, vai ser um getter e um setter, ou seja, vai ser uma top parent, criar um public tp gênero, também vai ser um get reset, public tp documento get set, public boolean com necessidades especiais, get set. Okay. Então, temos nome, gênero do documento com necessidades especiais. Então, nome, tipo do documento com necessidades especiais e o gênero. Os 4 itens que a gente vai precisar. Vou colocar um constructor, pessoa, criar um constructor padrão e classe pessoa aqui eu vou colocar string nome, vou colocar tp gênero tp documento doc e boolean com necessidades, ok? E aí eu vou fazer nome igual nome, gênero igual a gênero, documento igual doc e com necessidades especiais ou seja, já inicializo os valores. Vou só mudar aqui, Ctrl R, e vou mudar para tipo, vou ficar mais bonito, que na verdade é tipo de documento. Ok? Criamos nossa classe e agora no programa o que a gente vai fazer? Clicar com a direita, exibir código, e a gente vai colocar aqui classe pessoa. Aqui no constructor do formulário eu vou criar uma lista list do tipo, e aqui lista, criar uma lista, iniciar a lista, iniciar a lista, vou fazer o que vou popular o tipo de documento com aqueles tipos que a gente viu, então vamos popular. O que a gente vai fazer? A gente vai fazer o seguinte, cmb, né? Acabei não colocando nome, vou colocar nome no combo box, né? Esqueci do nome. cmb tp book. Então, lá no formulário cmb ponto data source igual enum ponto get values
type of classe pessoa ponto tipo documento. Só com esse trecho, o que ele vai fazer? Ele vai trazer as informações para o combo box. Vou criar minha lista e vou fazer o seguinte: data dt grid que nome que a gente colocou? A gente colocou o nome de dt, vou colocar o nome certo para ficar fácil. dt grid.data source igual lista. Vamos ver o que vai acontecer. E vamos iniciar nosso programa. Vejam que interessante, ó. Ele já criou uma grid. Aqui o combo populou com os itens. Aqui sem novidade nenhuma. E aí o que a gente vai fazer agora? Ao adicionar aqui, eu vou criar um objeto e adicionar a grid. Ok? Então vamos lá no formulário. Só que para deixar isso de uma forma um pouco mais interessante, ao invés de eu amarrar isso em uma lista, eu vou fazer diferente. Eu vou criar duas classes auxiliares aqui. Uma chamada binding list do tipo classe pessoa bdn_nst e vou criar um binding source bdn_src. Então vou criar minha bind list igual new bind list de parênteses e vou colocar a lista e depois meu bdn_src igual a new bind source abre parênteses bdn lista vírgula new. E aqui eu amarro meu bind source. Ok? Então vamos lá. Não vai mudar praticamente nada, com exceção que ele já abre para me inserir um registro aqui. Eu posso ir inserindo, automaticamente ele está gerando na minha lista. Ok? Então essa aqui é a grande vantagem. Só de colocar esses dois caras aqui e amarrar com a lista, automaticamente ele vai popular na lista. E a gente vai fazer o que? Dentro agora do nosso adicionar, a gente vai fazer a amarração. Então, ao clicar no adicionar, a gente vai fazer o que? Lista.add e a gente vai criar um new classe pessoa e vai estar passando as informações. Primeiramente, eu vou passar o o nome. Então, edt, eu coloquei nome também no edit, então vamos lá. Esqueci de colocar no meu text box aqui. Vou colocar no nome aqui, txt, dx, nome. Sempre é bom a gente colocar o nome para ficar fácil. txt.text, ou seja, a propriedade que ele colocou. Agora a gente vai precisar do gênero. Então, o gênero, se a gente olhar no formulário, vai ser de acordo com o tipo aqui. Ok? Então, vamos criar uma variável classe pessoa.dpgênero gen. Vou setar ele como classe pessoa.masculino if rdg feminino.checkout. Então, aí, se for checado feminino,
cristão, ponto feminino. Então, aqui a gente já atribui o gênero. Agora a gente vai fazer com classe pessoa.tp documento tpdoc é igual. Esse aqui é interessante. Esse aqui a gente vai fazer de que forma? Enum try parse, abre parênteses. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar cmd que a gente indicou, ponto selected, ok. Dentro do selected value toString, vírgula, alt um numérico. Alt, a gente vai fazer o que? Vai colocar classe pessoa.tp documento e a variável que a gente vai colocar tpdoc. O que ele vai fazer? Vai fazer a jogada do valor que a pessoa selecionou e por último chk.checked. E para atualizar, bdn source.binding set binding. Bind source bind list ponto reset bindings. Aí. Vamos lá. Executando agora. Deixa eu colocar aqui mudar para CPF com necessidade masculina, adicionar pessoas. Masculino. Vou colocar BBB RG feminino sem necessidades. Adicionou. E posso também ir colocando também diretamente, posso alterar os itens e isso vai estar impactando na minha lista, ok? Para comprovar, a gente vai vir aqui, colocar um segundo botão, botão da ordem alfabética, vou colocar aqui, listar. Btn listar. Esse btn listar, o que eu vou fazer? Vou fazer for each classe pessoa it in lista. E aí eu vou fazer o que? Vou fazer message show it.nome mais eu vou colocar o documento. Ok. F5 só para ele mostrar, então vamos colocar aqui CPF. Vou colocar agora aqui BBB RG CCC, colocar
IE. Ok? Listar. Tá vendo? A gente partiu da lista aqui, automaticamente está impactando. E se eu adicionar mais um aqui, listar, vai colocar certinho. Então, fizemos de uma maneira bem rápida aí a criação de vários componentes, setamos várias propriedades, utilizamos aí característica do Data Grid View, fizemos o esquema de binding. Claro que essa parte de binding que eu fiz aqui é para deixar uma maneira mais interessante para poder já manipular de maneira dinâmica, mas não haveria necessidade. Se eu viesse simplesmente aqui e fizesse isso daqui, ó, a gente comentar esses caras aqui. E vir aqui no Data Grid, Data Source, lista. A gente primeiro faz null, depois a gente seta a lista e vai acontecer. Vai funcionar também. Então eu venho aqui, adiciono, só que eu perco a possibilidade de inserir diretamente na grid. Aí GGG adiciona, EDD adiciona. Então, se a gente listar, normal, adicionei também, é uma outra possibilidade, só que aí a gente perde a ideia de poder inserir diretamente na lista. Então, fazendo com bind list, bind source e dando reset binds aqui só para ele remontar a grid, a gente consegue interagir de uma maneira mais interessante. Então são alguns componentes que a gente viu na aula de hoje, como lembrete, o label, para colocar uma etiqueta, onde a gente vai colocar a informação, um text box para a pessoa digitar diretamente, um combo box, onde a gente pode colocar os valores a serem selecionados e através desses valores trabalhá-los, um checkbox, ele vai variar entre verdadeiro e falso, um radio button, onde a gente juntou com um group box para poder trabalhar de maneira exclusiva entre dois radio buttons, um button e um data grid view, onde a gente pode mostrar os dados utilizando uma lista genérica de uma classe que a gente criou. Então, por hoje é só. Semana que vem a gente vai falar um pouquinho mais, onde a gente vai trabalhar com menus e alguns itens um pouco mais avançados no Windows Forms. Até a próxima aula. Boa semana!